Então, agora que a gente já falou das fibras, das proteínas, a gente vai passar para mais uma parte que é muito importante quando a gente fala de dismenorreia, ou seja, de menstruações dolorosas, que é o consumo de laticínios. Então, leites e derivados, eles são um dos alimentos mais inflamatórios que existem. Primeiro porque eles são extremamente acidificantes. E eles também são uma das principais causas de sensibilidades alimentares ocultas. Ou seja, os sintomas que as pessoas apresentam podem ser tão variados que é difícil associar aquilo a uma coisa única. Algumas pessoas podem ter constipação, outras pessoas podem ter alergia na pele, outras pessoas podem ter refluxo. Então é muito difícil. E aí por isso que a gente chama de sensibilidades ocultas. É muito difícil de diagnosticar uma sensibilidade, porque é diferente de uma intolerância à lactose. A intolerância é só o fato da gente não ter aquela enzima que vai converter o açúcar do leite. E aí isso acaba ocasionando sintomas, desagradáveis, de desconforto. Mas a sensibilidade não está relacionada à falta de alguma coisa, e sim a uma reação. Quando a gente tem uma sensibilidade, ou seja, quando tem um alimento que é inflamatório, como o leite, ou como a gordura trans, ou, enfim, açúcar e alimentos refinados, ou alimentos que são cheios de pesticidas, vai ocorrer uma inflamação no intestino. E o intestino, ele é a base da nossa saúde, porque é um dos maiores órgãos que a gente tem. O primeiro órgão é a pele, e a pele é quem delimita quem eu sou, Marcela, quem você é, do meio externo. Então a gente até pode chamar o intestino de segunda pele. Ele tem mais ou menos uma área de superfície do tamanho de uma quadra de tênis, e ele também separa o nosso meio interno do meio externo, que é aquele alimento que a gente está colocando todos os dias. Então a gente ingere em torno de 1 tonelada de alimentos por ano. É muita informação. Então eu sempre falo que a comida, alimentos, é uma forma que a natureza teve de nos oferecer energia e informação. Então a gente está colocando muita informação para dentro do nosso corpo todos os dias. Quando essas informações elas não são adequadas, ou seja, são inflamatórias, vai ocorrer uma inflamação na mucosa do intestino. E essa mucosa, que deveria estar completamente junta, uma célula com a outra, e existem células que são especializadas nessa junção, que a gente chama de desmossomos, elas acabam sendo degradadas por essas moléculas inflamatórias, como as prostaglandinas, citoquinas, enfim, e elas acabam ocasionando uma separação dessas células, o que causa o que a gente chama de intestino permeável. Ou seja, quando tem um intestino permeável, moléculas, pedaços de alimentos que não deveriam entrar na corrente sanguínea acabam tendo esse acesso. E logo assim, elas acabam ativando o nosso sistema imunológico, que está logo abaixo do intestino. Essa é uma inteligência que o organismo traz para caso tenha algum invasor, já que a gente está expondo o nosso corpo ao meio externo todos os dias através da alimentação, 80% do nosso sistema imunológico está logo abaixo do intestino. Então, ocorre uma ativação quando tem um intestino permeável desse sistema imunológico, ocasionando ainda mais produção de produtos inflamatórios. Então, o leite, ele vai ter esse aspecto inflamatório, o leite, o queijo e tudo mais, e é muito importante a gente reduzi-lo da dieta, evitá-lo, pelo menos durante alguns meses, até que esse ciclo menstrual ele seja restaurado, para que esses sintomas diminuem ou acabam, e depois, quem sabe, se é um objetivo da pessoa, reintroduzir em menores quantidades. Eu recomendo que esse consumo ele seja o menor possível.
E aí muitas pessoas falam de uma grande dificuldade de parar com o consumo de leite, de queijo principalmente. Isso é uma das queixas mais comuns que eu tenho no consultório. Até parar o consumo de carne é tranquilo, mas o queijo é uma das coisas mais difíceis. E aí eu tenho um fator que eu acho importante eu compartilhar aqui com você, que é o fato de que existem o que a gente chama de casomorfinas. Casomorfinas são pedaços de proteínas do leite que estão associadas aos receptores opiáceos do nosso organismo. Ou seja, elas são análogas à morfina ou também à heroína e trazem essa sensação de, às vezes, relaxamento e também ocasionam vício. Então, por isso que é mais difícil de parar com o consumo desse alimento, porque elas realmente são viciantes. Então, quanto menos a gente comer, menos vai ter essas moléculas circulando no organismo e mais fácil é de lidar com isso. Então, a gente já falou sobre os alimentos que são inflamatórios e que vão aumentar esse quadro de dismenorreia, ou seja, de menstruação dolorosa. A gente conversou sobre as diferenças entre a proteína vegetal e a proteína animal. A gente conversou sobre a grande causa da dismenorreia, que é a inflamação. E agora eu vou falar um pouco mais então sobre os benefícios de uma alimentação baseada em plantas, só retomando alguns conceitos que eu falei anteriormente. Então, tem um estudo que foi publicado no Jornal de Obstetrícia e Ginecologia que mostra que mulheres que têm uma alimentação baseada em plantas reduzem significativamente os níveis de dismenorreia e de TPM. Então esse estudo ele já está num jornal que ele é muito conceituado. Então eu fico muito feliz em ver que cada vez mais a gente está caminhando para esse lado, para essa linha anti-inflamatória, né? E entendendo que animais não são alimentos e que esse consumo ele pode sim ter um efeito muito prejudicial para a nossa saúde. Então, reduzindo, né, nesse estudo mostra que reduzindo em 50% a quantidade de ingestão de gorduras de uma mulher, isso uma mulher onívora, já reduz em 20% a produção de estrogênio. Então isso é muito benéfico e por isso que uma alimentação baseada em plantas vai ter um impacto positivo na prevenção ao câncer de mama e a outros cânceres também. Como eu disse, a alimentação baseada em plantas é alcalinizante, ela é rica em fibras, ela não contém o colesterol, que são essas gorduras que vão ser a base para a produção de alimentos que são inflamatórios, substâncias que são inflamatórias, como a prostaglandina, e ela também não tem crueldade, né? A gente também não está ingerindo algo que passou por um sofrimento, que liberou moléculas, toxinas de estresse no período na hora em que morreu. Então tudo isso acaba sendo informação para o nosso corpo. A alimentação baseada em plantas não tem essa crueldade, então ela também é benéfica nesse sentido. Então o que a gente quer? Quais que são as recomendações dentro de uma alimentação baseada em plantas para reverter esse quadro de amenorreia? De dismenorreia e muitas vezes de amenorreia. Primeira questão é que quanto mais estrita, eu não costumo, eu gosto muito do equilíbrio, eu não costumo recomendar sempre coisas que são muito estritas, mas nesse caso, quanto mais estrita, quanto menor a ingestão desses alimentos inflamatórios, ou seja, quanto mais for possível seguir uma alimentação baseada em plantas, melhor vai ser o resultado. Em menos tempo a gente consegue reverter esses sintomas. Então, há a possibilidade de tratar isso com anticoncepcionais, com anti-inflamatórios, o que ocasiona muitos efeitos colaterais, e eu vejo que cada vez mais há um movimento das mulheres de quererem parar o uso de anticoncepcionais e de não estar mais tomando essas medicações. Então é importante que a gente lembre que a alimentação pode ter esse impacto, isso já está comprovado cientificamente.
Então, o que mais precisa seguir estritamente? Não adianta a gente fazer mudanças leves e eu não comi só no período menstrual, mas durante o mês todo minha alimentação foi completamente desregulada. O impacto vai ser muito menor. Então, em relação a fibras, a gente pode ingerir, tem uma variedade, a natureza nos oferece inúmeros alimentos que são ricos em fibras e alcalinizantes. Então, principalmente os grãos, leguminosas, né? Como eu citei anteriormente, as lentilhas, ervilhas, grão de bico, tudo isso vai oferecer um grande aporte de fibras. Alguns cereais como a aveia, o arroz integral também são ótimas fontes de fibra. E as leguminosas também contêm proteínas, né? Então, uma xícara de leguminosa contém 17 gramas de proteína. E a necessidade diária, principalmente para uma mulher, varia, claro que de pessoa para pessoa, em cada fase da vida, o que a gente chama de bioindividualidade. Não existe ninguém que é igual a ninguém, mas em média a gente pode calcular entre 45 a 55 gramas por dia. Então, com uma xícara de leguminosa já contendo 17 gramas, isso já fica muito fácil. A gente também quer, como segunda recomendação, não beber leite de vaca, e sim beber leites vegetais. Existem inúmeros leites vegetais disponíveis, como leite de coco, leite de amêndoas. O leite de amêndoas é ótimo para síndrome pré-menstrual. Tem uma gordura que é muito boa, que é anti-inflamatória, assim como o coco, que vai ajudar a reverter essa formação de substâncias inflamatórias. O próprio leite de aveia, que também é um leite que tem bastante proteína. O leite de soja eu recomendo, mas tendo certeza de que é uma soja não transgênica, uma soja que não foi industrializada, uma soja orgânica e não modificada geneticamente. E a terceira recomendação, então, vai resumir o que eu disse anteriormente, que é evitar produtos de origem animal, como carne, leite, frango, sorvete, manteiga e tudo mais. E evitar também o consumo de alimentos que são refinados, como o açúcar, principalmente o açúcar branco, farinhas, aqueles alimentos que são cheios de corantes, que são vermelhos, amarelos. Então, cuidar muito da ingestão de toxinas no nosso corpo. E sempre lembrar de manter o intestino regular, que lembra que a eliminação do estrogênio acontece através do intestino. Então, se você está apresentando, ou se a sua paciente está apresentando qualquer desequilíbrio na digestão, é muito importante atender e focar nesse fato também. Com certeza, com essas recomendações, o intestino já vai apresentar uma grande melhora. Então, eu sei que deve ter sido muito conteúdo, eu vou ficar por aqui, acho que foi o suficiente já para entender como que o nosso ciclo menstrual funciona e qual que é o impacto da alimentação nesse ciclo, nos hormônios femininos e tudo mais. E espero ter contribuído, espero que você tenha adquirido mais conhecimento para estar ainda mais consciente das suas escolhas no dia a dia e melhorar a sua conexão com você mesma, para poder também, caso você seja profissional da saúde, nutricionista, médico, orientar seus pacientes de uma forma ainda melhor, com mais conhecimento. Eu vou deixar um artigo com o que eu compartilhei com vocês aqui hoje, com esses artigos científicos, então vocês podem conferir, fazer o download. Eu também tenho um site onde eu compartilho várias informações relacionadas à alimentação, principalmente alimentação vegana, e eu estou diariamente compartilhando nas minhas redes sociais também várias informações, receitas e tudo mais. Então é só me seguir pelo DRA de Doutora Marcela com 2 L's Uliana. Então esse também é o meu site, www.doutoramarcelouliana.com.br. Se você ficou com qualquer dúvida, se tiver algum comentário, quiser me contar alguma coisa, como que é esse fator para você, eu vou ficar
extremamente grata em receber a sua sugestão, o seu comentário, o que você achou dessa palestra, o que foi mais importante para você, pode me mandar por e-mail, tá bom? Eu agradeço a atenção, agradeço por você ter ficado até o final do vídeo e a gente se vê em breve.